Olá, meu amigo, minha amiga, meu colega advogado, minha colega advogada, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E no nosso programa de hoje, ainda sobre o impacto da quarentena e do isolamento, e de uma data muito especial, que é o Dia da Consciência Negra, a gente recebe uma convidada muito ilustre aqui no nosso papo de hoje, que é a professora Glória Ramos. Ela que é professora na UERJ e também é professora ou doutora em educação matemática. Eu queria dar as boas-vindas à professora nesse dia muito especial para nós todos aqui no nosso país, né? Mas eu gostaria de perguntar o que é isso, o que é a educação matemática. Boas-vindas, doutora Glória. Obrigada, doutor José Fernandes, pelo convite, pela oportunidade de conversar com advogados. Eu sou doutor em educação matemática. A gente está acostumado a ouvir mestres e doutores em matemática. Esses são os cientistas que tratam da matemática como ciência pura e aplicada. Eu sou professora, então, como eu lido com a matemática na educação, então eu me detenho à educação matemática, ou seja, a matemática escolar, a matemática que se ensina, a matemática que está na vida. Nós buscamos articular isso. A história do ensino da matemática. Cada um tem uma história, cada país tem uma história do ensino. Como é que a matemática chegou ao que ela é até hoje? A matemática não foi sempre assim, do jeito que nós aprendemos. É uma história muito interessante e é uma história que as pessoas acham que a matemática é exata. Matemática não é exata. Matemática é um objeto de disputa política, como tudo que nós temos em educação. A matemática ela é olhada como uma ciência que observa o mundo, que estuda o mundo. Aliás, a matemática é isso, sendo um braço da filosofia. Ela é uma ciência que estuda, né, as relações com a natureza. É uma ciência da natureza. Professora, nós estamos aqui em mais uma data, né, onde é registrado o Dia da Consciência Negra. Como é que a senhora vê essa data? Ela está hoje, ela está inserida em que realidade no nosso país? Como é que a senhora vê essa comemoração? Na década de 70, né, vindo do movimento de direitos humanos e de uma ação afirmativa dos direitos civis de negros, marcadamente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né, essa onda de direitos civis, direitos humanos, de empoderamento de pessoas negras, ela chega até o Brasil, muito marcadamente na década de 70, onde o movimento negro ele se realinha, porque movimento negro organizado no Brasil nós tivemos sempre, a partir até do Quilombo dos Palmares. Então, em 70, o movimento negro se realinha e diz, olha, essa data da Princesa Isabel é da Princesa Isabel. Nós temos uma data que marca a resistência, né? Um líder da resistência, nós, que é Zumbi dos Palmares, né? Que dá nome a um quilombo na Serra da Barriga, que é um espaço de resistência, resistiu muitos anos, né? Muitos bandeirantes foram mandados para lá e ele só foi abatido porque foi traído. Um homem de uma inteligência, um homem de um projeto. Zumbi dos Palmares não tinha um projeto abolicionista somente, ele tinha um projeto de independência do Brasil, de descolamento da metrópole. Então, Zumbi, como muitos africanos, guerreiros, generais, tinha uma inteligência geográfica, topológica, matemática incrível, né? Mas, atravessado pelo racismo no Brasil, suas histórias foram apagadas. E o movimento negro, então, faz emergir Zumbi dos Palmares como um elemento de luta, resistência, que é o que marca a nossa passagem de pessoas negras no Brasil. Nós estamos em marcha, em luta, desde o primeiro momento em que chegamos aqui. Sim, professora, eu gostaria de pegar o teu depoimento pessoal.
em relação ao desenvolvimento dessa luta até chegarmos nos dias de hoje. Qual a avaliação que a senhora faz do momento atual em relação a tudo aquilo que a gente passou nas últimas décadas? Nós temos avanços, né? Nós temos uma educação que produz um fosso enorme de desigualdade, mas nós temos, ao longo dessa trajetória, traços e registros de muita luta. E essa luta, além dela não ser em vão, ela nos traz avanços, ela nos traz diferentes avanços. Não dá para a gente dizer que a gente está congelado na década de 40, 50, né, onde tínhamos que apresentar, por exemplo, um atestado de bons antecedentes e aquele de boa aparência para arrumar um emprego. Não precisamos mais. Isso era um assinte, uma violência. Ainda temos o racismo, mas nós temos ferramentas de combate ao racismo. Nós temos leis que nos garantem direitos. Agora, não basta ter a lei, né? Você tem um povo que foi construído, ele foi crescido, ele nasceu, né, dentro de uma estrutura racista. Então, nós temos muitos avanços, de muita luta do movimento negro, mas o Brasil é muito grande, a população brasileira é maior ainda. Então, nós temos, marcadamente, depois da Conferência de Durban, né, um elenco de ações afirmativas que faz com que o Brasil, hoje, seja um país que tenha registrado 54% de sua população negra, coisa que não havia, sendo, então, hoje o Brasil o maior país que tem a maior população negra fora da África. Isso era visto, isso não era contado e não era registrado. Então, nós avançamos muito com cada uma política, com a Lei CAO, Lei Afonso Arinos, depois a Lei CAO, a Constituição que nos garante direitos, né? E, por fim, o Estatuto da Igualdade Racial, que é, assim eu poderia dizer, uma outra carta de abolição, que nos apresenta, né, nos liberta para caminhar, mas com políticas afirmativas que garantam esse nosso caminho. Então, eu posso dizer que avançamos muito, porém, o racismo veio atrás da gente. Quanto mais forte a gente fica, mais forte ele nos ataca. Então, não é à toa que nós temos investidas contra a população negra, o genocídio da população negra. Quem morre de violência no país são homens jovens negros. Isso é para exterminar uma população, assim como exterminaram com os indígenas, porque o projeto de Brasil era que fosse um país branco. Dada a abolição, o projeto era que vamos entregá-los à má sorte, de modo que daqui a 100 anos não tenhamos mais negros no Brasil. E, dados 100 anos de abolição, eles têm uma marcha. E, para conter, eles usam força, violência, para conter o avanço e a caminhada deste povo negro no Brasil, que tem muitas contribuições a dar à sociedade brasileira. A senhora falou num ponto que me parece muito sensível, que pouco é ressaltado na história do nosso país, é que os movimentos que nós tivemos de independência, os movimentos de libertação de Portugal, inclusive em Confidência Mineira, não colocavam ali entre as pautas principais a abolição da escravidão, né? Isso é uma coisa assim que é pouco mencionada na história do nosso país. E a senhora fez um contraponto aí, mostrando que Zumbi ele buscava ali não só uma libertação da raça, mas ele buscava também uma emancipação nacional, uma emancipação. Hoje, a gente poderia fazer esse mesmo paralelo? A luta pela afirmação da igualdade racial também é, ou seria, uma luta pela afirmação da igualdade entre brasileiros, da emancipação do nosso país? A senhora acha que uma luta leva a outra? Com certeza, porque o Brasil é um país que ele nasce, vou falar do tal do complexo de vira-lata, um país que nasce com complexo.
Nós, negros e negras, que fomos sequestrados de África e viemos para cá, queremos ser brasileiros. Agora que o Brasil chamou a gente para cá, nós queremos esse país. Só que este vira-lata, né, essa classe média branca, que acha que mora na Europa, que acha que os Estados Unidos é uma maravilha, no que não nos inclui, né? Não nos inclui na cultura, na produção, né? Nos meios, no estado de bem-estar social, ele nega ao Brasil uma condição melhor ao Brasil. Quando você tem um governo popular e democrático que emancipa seu povo, o Brasil é respeitado. Quando você tem um governo que humilha, um governo que descarta metade da sua população, você tem um país rejeitado, um país envergonhado. Então, se o Brasil se assumir, o Brasil cresce com oportunidades para todos, com igualdade. No que o Brasil ainda mantém, né, esse buraco, essa doença que é o racismo, nós não avançamos. O racismo é uma doença, é uma chaga, né, que mancha o tecido da sociedade, mas as pessoas se favorecem, se beneficiam com isso, porque se beneficiaram na escravidão e acham que isso pode continuar. Uma vez acabada a escravidão, era para a gente andar junto e fazer desse país uma grande potência. Negar isso é uma ignorância total e completa, que nós estamos mostrando. Eles diziam, o negro não dá para nada, o negro é preguiçoso. Isso é a produção de uma narrativa. E nós estamos desconstruindo aceleradamente com pessoas na universidade, na pesquisa. Agora, é difícil, muito difícil. Nós não estamos, por exemplo, no setor privado, não estamos, né, nos postos parlamentares, nós ainda tentam nos invisibilizar. E quando eu digo nós, eu digo pessoas negras como eu e alguns outros, né? Vocês têm aí o colega Silvio de Almeida, e nos dizemos negros sem medo e sem vergonha de ser felizes. Outros, quando entram num ambiente embranquecido, embranquecem. Nós vivemos durante muitos anos, acho que ainda não acabou, quer dizer, acabou, mas ainda deixou marcas no DNA da sociedade, a política de branqueamento, né? Onde onde o Brasil importou estrangeiros para ocupar os postos que poderiam ser de trabalhadoras negros e negras. Sim. Então, assim, por que chamou italianos, europeus, para ocupar postos de trabalho? Porque não queriam negros. Não queriam que esse país fosse um país mestiço, né? Não queriam que tivesse preto, não queriam pagar aos pretos, então convidaram brancos para receber o dinheiro que seria nosso. Sim, professora. A gente teve, a partir da Constituição de 88, também uma série de, pelo menos do ponto de vista do direito constitucional, uma série de propósitos de igualdade e de combate a discriminações no nosso país. A partir daí, a gente começou a ter algumas leis de inclusão, algumas leis de política afirmativa, políticas de cota. A senhora se filia a essa ideia que a política de cota é paternalismo? A senhora tem críticas a essa política? Ou a gente tem que analisar isso sobre um aspecto de reparação às desigualdades históricas? Com certeza, temos que reparar as desigualdades históricas, né? Se tem metade do país que não acessa, né, o estado de bem-estar, educação, saúde, cultura, etc., precisamos reparar. Quando acabar esse poço de desigualdade, quando nós tivermos um país mais igual, pode acabar com as cotas. Nós não precisamos de cota, né, na medida em que tenhamos uma boa educação, uma boa saúde, um bom salário, tenhamos emprego, né, possamos ascender socialmente, tenhamos uma boa moradia, um bom transporte, etc., etc. Aí não precisa de cota, porque nossos filhos são tão inteligentes quanto todos os filhos. Agora, num país onde a população negra, né, marcadamente, vamos dizer, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, é preta,
pobre tem uma educação de baixa qualidade, onde o professor ganha mal. Você vê agora o sistema SUS, que não atende adequadamente a população. Nós temos desigualdades provocadas. A pobreza ela está aí para justificar ou para aumentar a riqueza. Então, quanto mais pobre você tem, mais rico você é. Então, nós precisamos reparar, equalizar, né, o acesso da sociedade brasileira. Temos que ser, de fato, perante a lei, iguais, diferentes no físico, cultural, né? Temos que ter essa diferença. A diferença nos enriquece. O Brasil é um país riquíssimo, mas precisamos entrar na universidade para mostrar isso. Quem sabe daqui a alguns anos. Nós temos a Constituição de 88. Ela fez agora 30 anos, em 500 anos de Brasil. A nossa Constituição é muito jovem, já apunhalaram a nossa democracia. Então, é muito recente. Precisamos, sim, né, que o Estado interfira e nos garanta direitos e condições de acessar os bens produzidos pela sociedade. Professora Glória, nós temos muitos advogados negros, advogadas negras. O judiciário hoje, em pequena parte ainda, nós temos algumas pessoas negras também, o Ministério Público, né? O que a senhora diria para essas pessoas que são operadoras do direito em relação a essa consciência racial nessa data tão importante que é a data da consciência negra? Nós chegamos aqui para a luta, mas a nossa luta não é a luta para nós negros. A nossa luta é a luta para a sociedade. Uma sociedade melhor e mais justa é uma sociedade melhor e mais justa para negros e para brancos. Todas as políticas que são feitas para a população negra, elas beneficiam a sociedade. Eu sou professora da UERJ. A reserva de vagas da UERJ enriqueceu o ambiente escolar da UERJ. Porém, nós ainda temos uma educação muito eurocentrada. Nós não sabemos nada de África. Nós não temos uma outra filosofia, senão a filosofia do colonizador. Então, vai dizer que nós não temos filosofia em África. Está aí a construção daqueles 7 volumes de história da África que não chegou às mãos da população. Eu conheço advogados negros militantes, mas nós não temos só advogados negros militantes, porque o direito é uma carreira muito embranquecida. A medicina é muito embranquecida, a engenharia é embranquecida porque são carreiras nobres e é muito difícil transitar nesse circuito, né? Os militantes são como eu, pessoas que lutam para que nós tenhamos espaço. Mas entrar não é tudo. Você tem que entrar, ser visibilizado e poder falar. Nós temos voz aonde? Nós temos que lutar. Agora nós temos, na Câmara de Vereadores, uma arquiteta e urbanista negra, mas isso é tudo É um. Eu quero 1 milhão. Eu quero mais vozes negras. E nós temos que lutar. Como disse o colega de vocês, o Silvio Almeida, isso nós não veremos. Eu não verei essa mudança. Mas o que me importa é que eu tenho um projeto de vida, que é um projeto de mudança. E é isso que nós devemos ter. Então, eu digo para advogados, engenheiros, pessoas negras que estão aí ascendendo, né, prosperando, e lutem. Não é porque chegou... Eu sou professora de uma universidade, sou professora no Colégio Pedro II. Não é porque eu consegui fazer uma carreira no magistério interessante, eu gosto muito da minha carreira, que eu vou parar, porque eu sou 1, 2, talvez. Preciso que isso seja para muitos mais. E talvez não veja, mas com certeza está lá o meu memorial, está escrita a minha presença e as pessoas vão poder dizer, né, como a gente fez de Filipa, Lélia Gonzalez e tantas outras, nós lutamos, nós venceremos, estamos em marcha.
Professora, como disse o poeta, parafraseando a tua linha de pensamento, né? Nós aqui estamos plantando sementes cujas árvores farão sombras que a gente provavelmente não vai poder usufruir, mas a árvore estará plantada lá e ela vai servir sempre como uma referência para as pessoas que lutaram antes, né? Professora, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tchau, professora. Eu que agradeço. Um forte abraço.